Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Estamos trazendo aqui mais um pacotão de notícias diárias do Mengão. Agora, ao vivo, o Pedro Henrique Torre vai trazer informações pra gente do Rubro Negro, que também, assim como eu, faz ainda a pré-temporada lá na Flórida, não é, Prats? Perfeito. Você vai ver como as nossas temporadas serão equivalentes. É mesmo? Brilhantes também. Isso é um desejo, uma opinião ou tá secando? Um desafio. É uma informação. Tá bom. Essa é uma informação. Ok. Mas por aqui as coisas continuam com muita movimentação. É isso, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, bom ter você de volta. Estava equiparando então a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, estava te acompanhando nas redes. Um abraço também para o Prates, um beijo para a Mari, todos os amigos do Sport Center. O Flamengo está por lá, está na Flórida, em Orlando, Estados Unidos, onde você passou também por um período, fazendo a sua pré-temporada. Ontem foi dia de folga, também aproveitou os parques, parte da delegação, né? Muita gente com familiares por lá. Hoje retoma as atividades e parte da diretoria. E tem essa questão do Luiz Henrique. O Flamengo insiste no Luiz Henrique porque é um jogador que o Tite gostaria bastante de contar. Luiz Henrique é um jovem jogador, atua pela direita, todo mundo conhece ali, canhoto, enfim, mas teve duas boas atuações pelo Betis nas duas últimas partidas, então ficou mais complicado. Até o Betis está estendendo a corda, esticando mesmo até a janela aí, até o fechamento da janela em 31 de janeiro, para ver se tem alguma outra possibilidade no mercado europeu. E aí, por enquanto, não quer considerar essa proposta do Flamengo de empréstimo com depois uma obrigação de compra no final de toda essa operação, como o Flamengo fez com o Pedro, né, quando trouxe da Fiorentina. Paga um valor pelo empréstimo e depois desconta esse valor da compra total. Então o Flamengo tentando ainda, martelando um pouco essa situação do Luiz Henrique para agradar o Tite, e aí tem que ter paciência, um pouco mais de paciência e jogando com esse tempo da janela europeia. Se não sair nenhum negócio com o Luiz Henrique até lá, de repente essa opção de empréstimo volta à mesa e o Betis pode ser um pouco mais flexível, mas está bem difícil, como imaginavam já os dirigentes do Flamengo. Em relação ao Léo Ortiz, o Flamengo deixando um pouco mais na mão do jogador e do seu empresário para ver se eles flexibilizam o Red Bull Bragantino. Uma situação esfriou bastante, está difícil ainda. Então o Flamengo nessas duas frentes aí, tentando, quem sabe, outros nomes também na Europa. Bruno. Boa, Pedro. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Você volta aqui no Sport Center, vai ser importante também você voltar, porque a gente vai falar bastante do Gabigol, porque ontem na imprensa gaúcha surgiu a informação de que o Grêmio estaria interessado em contratar o atacante do Flamengo e por isso a gente chama o Gustavo Berton, que vai trazer informações e bastidores também dessa história pra gente. Temos novidades por aí, Berton? Oi, Bruno, tudo bem? Algumas novidades sim, Bruno. E é verdade que o Grêmio gostaria de contratar o Gabigol. Agora, aí a contratar há uma certa diferença, eu diria até uma grande diferença entre tudo isso. Obviamente que a gente foi atrás, né, dessa informação, corri atrás para falar com algumas pessoas de Grêmio, pedi algumas ajudas, já você vai entender o que eu estou falando, mas vamos começar pelo que eu ouvi do Grêmio, tá? Inicialmente, é algo muito difícil. Financeiramente muito difícil. O Gabigol é um jogador muito valorizado, tem contrato com o Flamengo até dezembro, embora a renovação de contrato, o Pedro traz pra gente aí que está sendo bem difícil nessa renovação do Flamengo com o Gabigol, mas ele tem contrato até dezembro, então não basta uma negociação com o Gabigol, teria que também ter uma negociação com o Flamengo. E financeiramente os valores são muito altos, né? O próprio Pedro me passou que a multa gira em torno dos 100 milhões de euros para mais, então assim, é algo muito caro mesmo para trazer o Gabigol. Claro que multa, obviamente, sempre se acerta, mas é algo muito difícil de acontecer. E aí, eu pedi ajuda para o nosso produtor Luciano Borges, que tem um contato direto, inclusive com o técnico Renato, porque surgiu a informação de que o próprio Renato teria ligado para o Gabigol. Trabalhou com ele no Flamengo, os dois se conhecem, o Renato teria ligado para ele. Renato foi categórico, fake news, não é verdade, não tem nenhuma negociação acontecendo nesse momento. Praticamente inviável, Renato descartou nesse momento. E o que me passa agora o pessoal também do site ESPN.com, que também
estava atrás dessa notícia, de que pelo lado do jogador, sabe que o Renato gosta dele, mas que não chegou nenhuma proposta, não há nenhuma negociação nesse momento. Então, há um interesse, depois a gente pode até ampliar esse debate, o Grêmio entende que o Gabigol preenche alguns quesitos que seriam fundamentais, mas no momento não há nenhuma negociação envolvendo o Grêmio e Gabigol, Bruno. Beleza, tem então esse sonho, né? E acho que como muitos outros clubes podem sonhar em ter o Gabigol, né? Esse desejo, mas essa dificuldade toda envolvendo ainda o contrato do jogador com o Flamengo. E segundo também o staff ali do jogador, nenhuma proposta oficial chegou. A gente já vai voltar nesse assunto com o Berton, com o Pedro Henrique Torre, mas agora sonho, essa sondagem que o Berton traz pra gente também. Parece que nesse aspecto já tá resolvido, né? Assim, de sair agora. Tanto que já jogou, o Tite já mostrou a intenção, ele se apresentou antes, fazendo a pré-temporada. Então, assim, me parece um negócio muito difícil para agora. Mas isso não impede das conversas acontecerem, começarem, ganharem corpo para, né, quando ele já poder assinar um pré-contrato, isso voltar à tona. Eu lembro que ano passado, quando a gente falava da saída ainda do Soares, nessas conversas aqui, eu falei assim, eu tenho um nome para substituir o Soares, para chegar perto em termos de impacto, né, de jogo mesmo, seria o Gabigol. Mas para eu falar é fácil, né? Porque eu não preciso assinar a multa, não preciso pagar nada, né, Prats? Sem dúvida, eu né, só Bruno? Falo aqui, pronto. Os dirigentes que se virem para realizar. Você fala e vê o barulho que aquilo causou, né? Isso é uma coisa. Agora, mas se barulho vai não daria? Muito. Não, assim, barulho ainda continua. Se tem uma coisa e se tem alguém que é beneficiado por esse nome para cá, nome para lá, interesse de muita gente, a mídia que causa, a repercussão que tem, é o Gabriel. Ele é o grande vencedor sempre nessa história, né? Sempre, porque ele tem contrato com o Flamengo, tem uma bela remuneração, tem um contrato em vigência ainda e toda hora ele vê o nome dele comentado por muita gente. Corinthians que quer, é o Renato que conhece, o Grêmio pensou e sonhou com ele, é o Flamengo que no primeiro momento não demonstrou muito interesse em conversar até o contrato terminar e ele pode sair no meio do ano ou pode assinar com outra equipe no meio do ano. O Gabriel está sempre na mídia. Sempre na mídia. Bem ou mal, sempre é um nome comentado, sempre é um nome especulado, sempre é um nome que muita gente se interessa, mas os nossos companheiros falaram muito bem. O contrato é muito bem amarrado, a remuneração é muito alta e se ele vai ficar ou não no Flamengo, o Flamengo está pensando nisso agora. E acho que o Flamengo tem a sua razão de não pensar nisso agora. Ele tem mais um ano de vínculo. O ano passado ele não terminou bem o ano. Mas e se ele não estiver realmente nos planos do Tite? O Flamengo não tem que pensar nisso agora? Eu acho que é uma situação que é o Gabriel agora, ele de graça? A situação do Gabriel é o Gabriel que tem de mostrar se vai ou não jogar bem. Eu acho que é uma situação que o Tite está muito tranquilo, que o Flamengo está muito tranquilo, que o Gabriel, em relação a contratos, está muito tranquilo também, porque ele sabe que se ele não ficar no Flamengo, muita gente vai querer. Agora, quem tem de dar uma resposta em campo é o Gabriel. Não é apenas o Tite, a comissão técnica do Flamengo. Quem terminou o ano em baixa foi o Gabriel. Quem teve chance para jogar bem e não conseguiu jogar nos últimos meses foi o Gabriel. Se ele vai jogar agora bem ou mal, veremos, a bola está com ele. Fala, Mari. Não, é isso. E a tentativa do Tite, né, já nesse primeiro momento, a gente conseguiu ver de Campeonato Carioca, deslocando ele um pouquinho, colocando ele no lugar do Arrascaeta, dando essa liberdade para ele auxiliar até o Pedro, né? Tem liberdade para chegar, mas também tem outras funções. Vamos ver, né, sobre a responsabilidade do Tite em dar a oportunidade e o encaixe e a parte dele de entregar. Porque no Grêmio nem existiria essa disputa ou essa conversa, não é, Berton? Chegaria para realmente ser o titular absoluto, essa disputa seria o rei aí direto, não é, Berton? Chega e joga, Bruno. Não tem a menor dúvida disso, né? Entre os jogadores que o Grêmio tem hoje no ataque, o Grêmio tem o João Pedro Galvão, né? O André Henrique, o Grêmio adquiriu agora o poder de compra do Atlético, mas justamente por isso, por entender que hoje não tem assim um camisa 9 afirmado e claro, né? E tem que relembrar, perdeu o Luis Soares, o Grêmio quer uma reposição à altura. E essa notícia do Gabigol, embora desmentida agora até pelo próprio Renato, quem alimentou esse sonho do torcedor do Grêmio foi o próprio Renato. Na entrevista coletiva que ele deu após a derrota em Caxias do Sul, ele disse, olha, nós temos dois nomes que qualquer um agradariam a todos aqui. A diretoria, o Grêmio, a torcida, a imprensa. E aí, bom, é como você falou lá no início, né? Quando você disse o ano passado ainda, qual é o nome para substituir o Soares? Hoje, que entrega dentro de campo, que tem uma marca muito forte fora dele, que agradaria, por exemplo, investidores. Hoje o Gabigol é, talvez, uma das maiores marcas do futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida disso.
Então, se especulou esse nome do Gabigol, o Grêmio chegou a fazer uma sondagem, mas de fato os valores são muito difíceis. O Grêmio segue no mercado, tá? Como o Renato disse, o Grêmio tem nomes, está trabalhando, espera até essa semana, quem sabe, anunciar ainda o seu camisa 9, quer anunciar o quanto antes, porque tem toda a preparação para Libertadores. Eu falei aqui, né, alguns nomes como Caio Jorge, o Rodrigo Muniz também é um nome que vem bastante falado, até passou pela base do Flamengo, tá na Premier League, no Fulham. Como eu falei antes, né, tentou Aboubakar, tentou outros nomes, mas tá muito difícil essa busca por esse camisa 9. O Grêmio quer um jogador que, primeiro, eu repito, entregue dentro de campo e, se possível, também traga toda a atenção aí de bastidores, de investidores, venda camisa, sócios, enfim. Se puder unir as duas coisas, melhor ainda, mas essa conta tá bem difícil de fechar. O Renato, o Berton contou pra gente. Luciano Borges conversou com o Renato. O Renato falou que não conversou com o Gabigol. Não deveria ter conversado? Mas o Berton e o Pedro Henrique relataram, é claro que sim, claro que conversar com o Renato... Eu conversaria, se eu sou o Renato. Sempre mexe, Bruno, mas a situação contratual ela não pode ser tirada do contexto. É um contrato que é muito bom, deixa o Gabigol falar, e é um jogador muito caro. Professor, meu contrato aqui. Então, pode ser, poderia ser, né? O ouvido do Gabigol, né? Se vocês resolverem a questão do meu contrato, eu topo, né? O problema para o Grêmio agora é o seguinte... Como a gente ouve falar, e o torcedor do Grêmio, depois do Soares, que foi realmente um ano muito especial do Soares com o Grêmio e do Grêmio com o Soares, começa Aboubakar, Gabriel, a exigência começa a ficar muito alta. Depende do nome que você traz, em um primeiro momento você tem de ter uma repercussão negativa que aí os dirigentes têm de segurar. Exatamente, o Renato tem que segurar também. O Renato, se ele está alimentando um sonho, ele citou nomes que são indiscutíveis, e chega em um primeiro momento um nome que é discutível, né? Acho que é do Renato também, dá cara. Renato, que muitas vezes faz o trabalho de treinador, diretor, presidente, no futebol ainda mais, ele também tem que explicar. Olha, a gente falou aí, ouviu falar no Gabriel, mas aqui não saiu nada. Veio um outro jogador, vamos apoiar esse jogador que vem. Isso pode gerar um impacto no elenco, né? Claro que sim. O campeonato já começou, o Grêmio ele já está precisando entender como que ele vai entrar firme nas competições nessa temporada, né? Ele olha para o lado, ele vê um Inter que se movimentou muito no mercado, e ele vê um Grêmio que perdeu o seu principal jogador, com um pouco mais de cautela. Então, você também tem que tomar cuidado para você ter ali, não perder o controle do elenco que você tem agora e não causar um impacto negativo com esses nomes tão... Então, porque no caso do Flamengo, não é, Pedro? O Flamengo, ele especula muito, ele vai atrás, até pela condição econômica que tem, favorável, ele vai atrás de grandes jogadores. Ele não consegue contratar todos. Mas se não contratar um, contratar outro. Se não vier o Luiz Henrique, vai ter outro cara de impacto, como teve o Cebolinha, como teve o Luiz Araújo, não é verdade, Prats? Como teve o De La Cruz agora, De La Cruz, que é um nome de impacto. Vinha é um nome de impacto, porque a gente, quando pensa nesses jogadores, a gente pensa na seguinte situação. São jogadores testados e aprovados. Para esses jogadores não darem certo, tem que ter muita coisa errada, né? Porque a tendência é que esses jogadores consigam dar certo. Claro que não é uma garantia, né? Mas agora, são jogadores que chegam com um valor muito alto. Talvez nenhum clube do Brasil conseguiria contratar como o Flamengo contratou. É que aí não é o jogador, é você montar o time. Exatamente. Não é você encaixar nisso em um esporte coletivo. É isso aí. É isso. O Cebolinha é um exemplo, né? Ele não rendia, mas ele não desaprendeu a jogar. Tanto que com o Tite ele voltou a jogar bem. Quando o Prats fala para esses jogadores não darem certo, tem que ter muita coisa errada. O Flamengo, com o tamanho que ele tem, com a comissão que ele tem, né, com o profissionalismo que o Flamengo precisava, e aí ele dá essa tranquilidade para aí sim você poder dar liberdade para o jogador desempenhar. Ô Pedro, por que assim o nome do Luiz Henrique? É aquela história de oportunidade que apareceu? A comissão do Tite entende que ele tem característica que outro jogador no elenco não tem, que o elenco precisa desse jogador. O que motiva o Flamengo aí atrás do Luiz Henrique? O Tite gosta muito do jogador, né? Externo, desequilibrante, lembra disso que o Tite falava bastante? Lembra aquela lista também de 55 nomes, pré-lista, né, para a Copa do Mundo? O Luiz Henrique estava nela. Então o Tite gosta bastante do jogador. E aí via com uma possibilidade ali, que era um jogador que não estava totalmente... ainda não está, né, totalmente firmado lá no Betis, na Espanha. E agora, até estava falando na minha primeira participação, teve 2 bons jogos, assim, 2 boas participações pelo Betis, e até os torcedores lá brincando. Justamente agora que o Flamengo está atrás dele, ele teve essas 2 boas participações para dificultar o negócio. Mas o Betis tem interesse apenas em vender esse jogador, espera até, de repente, outros interessados
no próprio mercado europeu e faz um jogo duro. Ali na Espanha se fala mesmo em 18 milhões de euros. Um investimento muito alto. O Flamengo pagou à vista a multa do De La Cruz, 16 milhões de dólares. Já é um investimento muito alto, um fôlego que tem que ter muito grande, já compromete bastante. Então, para você fazer outro investimento desse porte, ainda que parcelado, é muito difícil nesse momento. Então, a ideia do Flamengo é um empréstimo com a obrigação de compra no final desse acordo, repetindo, como foi feito com o Pedro na Fiorentina, por exemplo. Você paga um valor pelo empréstimo, aí ao final desse acordo, você desconta o valor ali de que você já tinha pago pelo empréstimo. Então é essa operação que o Flamengo tenta e não tem muito jeito. Tem que esperar o mercado se fechar lá na Europa, dia 31 de janeiro, a janela se fecha. Aí se o Luiz Henrique não for para nenhum lugar, de repente as chances até crescem. Depende também da lábia, né, do Marcos Braz. O Galinho, um programa do nosso ídolos maior do planeta, Zico, eles querem Fla-Flu. Eu acho que, se não houver imprevisto, vai dar Fla-Flu também, eu tô errado. Não, acho que tá justo. Acho que é o mais óbvio hoje que desse um Fla-Flu. Começando agora a temporada, antes da gente ver os times performando, porque o Botafogo tem algumas contratações, o próprio Thiago Nunes disse que ainda vai ter que rodar esse elenco para entender como ele vai funcionar, o Vasco precisando melhorar muito no mercado ainda. Eu acho que hoje, olhando de fora, a gente analisando os clubes, o Fluminense tem talvez o melhor momento, porque vem campeão da Libertadores, jogando o Mundial, e o Flamengo tem o melhor elenco. Então, analisando dessa forma, para mim, acho que seria um Fla-Flu também. Eu concordo. E ainda tem o Botafogo ainda tem um outro problema, que é essa fase preliminar da Libertadores. Verdade. Que tem que focar nisso, e o Carioca pode ser um preparatório. A torcida brigou no primeiro jogo, vaiou, enfim. Tem que pensar que o mais importante é a pré-Libertadores, né? Essa fase preliminar, e o Botafogo tem que estar pronto para jogar. E o Carioca tem que servir de estágio, para que isso tudo aconteça da melhor forma possível e o Botafogo não tenha problemas para se classificar para a fase de grupos. O Vasco está se reconstruindo, essa reconstrução é muito da base do alicerce, né? Porque está montando uma equipe diferente dentro daquela base que ele construiu no ano passado, e a tendência, a gente sabe que futebol é imprevisível, mas é ser Flamengo e Fluminense. Lembrando que o Botafogo é o líder do Campeonato Carioca. Gabigol falou mais, vamos ver. A gente perdeu ídolos também do clube, isso conta bastante. Você ainda está longe de perder, né? Por favor. Então, eu tenho mais um ano de... Então, acho que até o discurso que o Gabigol deu na primeira resposta é muito sobre isso. Acho que se ele tivesse que tomar uma decisão agora sobre... Eu acho que ele vai muito nessa vontade. Eu acho que o Gabigol tem tudo para ter uma temporada boa, ele se preparou bem. Nitidamente ele está bem mais magro do que no final da última temporada. Me parece estar muito mais, fisicamente, muito melhor para essa temporada. Mas eu acho que se o ano terminasse hoje, do jeito que ele tem sido aproveitado no Flamengo, seria um adeus. Eu acho que, se é um conselho do Zico, ele deveria aproveitar, escutar, ficar mais dentro da área. Até porque o Flamengo precisa de um 9, né? Quando se pensa no Gabigol. Porque eu acho que extremos já tem alguns. Já tem o Bruno Henrique, que pode fazer o extremo, o Luiz Araújo, enfim, Cebolinha. Muito bem, saindo da Gávea, direto para São Januário, para o assunto de São Januário, que o Thiago... O nome desse jogador foi publicado aí pelos amigos Paparazzo, Mauro Santana e Rafa Melo. Eles postaram o seguinte: levantamos que Marcos Braz e Bruno Spindel, durante passagem por Portugal, jantaram no restaurante Arcoense e se reuniram com o presidente do Braga, Antônio Salvador. A conversa ocorreu com o objetivo de tentar a contratação do volante Almuraste, de 27 anos. O Flamengo irá apostar todas as suas fichas nessa negociação. O Braga deve aceitar liberar o volante por um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Almuraste está vindo de uma lesão que seria uma preocupação, porém, mesmo assim, o Flamengo deve insistir na contratação do atleta, que se destacou bastante nas últimas temporadas. E aí eu mandei essa informação. É um jogador que está no Braga atualmente, ele tem 27 anos, ele está no Braga desde a temporada 2020, teve passagem por Rio Ave também de Porto. É isso aí, nação. Faz aqui na descrição do vídeo da ESPN Brasil, do Grupo Disney, também jornalista, comentarista Vene Casagrande, que sempre traz novidades aí do Mengão, do mais querido. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.